Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de português, tá? Essa semana nós vamos ter que dar uma caprichada em português, porque nós estamos um pouquinho atrasados, tá? Então, provavelmente a prof vai dar só português essa semana, tá? Vou ver ainda como que eu vou fazer, mas nós estamos na unidade 7 do livro, né? Tem bastante coisa ainda pela frente. Vamos lá. Eu vou ler esse texto aqui com vocês, tá? Nós vamos na unidade 7 na página 108, tá bom? Vamos lá então? Tonico, o invisível, tá? Eu vou ler o texto para vocês. Tonico gostava de imaginar coisas diferentes. Como seria ficar invisível? Esse é um questionamento que ele está fazendo para ele mesmo, né? Nesse dia, ele ia para a escola preocupado. Vamos ver qual o motivo da preocupação dele. Não tinha feito a lição, né? E o professor poderia fazer perguntas justamente para ele. Ah, dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível. Tonico tratou de se sentar no seu lugar bem quietinho. O professor fez a chamada e quando chegou ao nome de Tonico, o menino respondeu, presente, mas ninguém ouviu. E o professor disse, pena que o Tonico não veio, eu tinha pensado justamente em fazer algumas perguntas para ele. Será que ele está doente? Se tiver, tomara que não seja grave. Foi assim que Tonico percebeu que estava invisível. O seu desejo tinha se realizado. Então aqui, né, ele na imaginação dele é um texto onde que ele imagina, né, coloca as ideias dele assim, de que ele queria ficar invisível, porque ele não tinha feito as atividades, né, não tinha feito as tarefas, né? Mas aqui o texto mesmo já diz, né? Porque não tem como a pessoa ficar invisível, foi só uma imaginação dele, né? E aqui o texto narra que a vontade dele, né, se realizou, porque ele não tinha feito tarefa, eu estava com medo que a professora justamente fosse fazer pergunta para ele que não tinha feito as atividades. Olha lá, isso serve para vocês, hein? Vou fazer as atividades aí, hein, gente? Levar a sério o negócio. Vamos lá, então. Marque um X na explicação do que aconteceu com o Tonico. O que aconteceu com ele? Começou a ouvir melhor? Não podia ser visto? Podia voar? Não podia ver? Então aqui vocês vão marcar um xizinho, tá? De acordo com o texto, por que o Tonico desejou ficar invisível? Por que ele desejou ficar invisível? Vocês vão voltar lá no texto e ver lá. Por quê? O que ele não tinha feito? Né? Vamos lá então. Releia esse trecho do texto. Ah, dizia baixinho, se eu pudesse ficar invisível. Por que as palavras estão entre aspas? Aí vocês vão explicar, tá? O que aconteceu quando o professor fez a chamada? Aqui essa frase aqui, por que está entre aspas, é porque, eu vou explicar para vocês, é porque ele está falando com ele mesmo, tá? Ele está pensando. Então, a resposta aqui, por que as palavras estão entre aspas, é porque ele está falando com ele mesmo, é um pensamento dele, tá? Número 4, o que aconteceu quando o professor fez a chamada? O que aconteceu? Ele respondeu a chamada bem, tá? O que o professor pensou quando não ouviu o Tonico responder a chamada? Né? E você, já desejou ficar invisível? Por quê? Para você, é correto querer se tornar invisível por não ter feito a lição de casa? Você acha isso correto? Aí vocês vão fazer aqui, ó. Depois tem aqui. Assim como aqui tem um texto de Gianni Rodari, tá? Vocês vão fazer aqui. Pesquisem em bibliotecas 2 autores brasileiros. Então, vocês vão pesquisar na internet mesmo, tá? Como vocês não têm biblioteca em casa, nós não estamos na escola. Então, e a vantagem da internet é que ela traz autores bem atualizados para vocês estarem fazendo essa pesquisa. Essa pesquisa precisa ser feita, tá, gente? E eu quero que vocês mandem foto para mim, por favor, tá? Tira foto da página lá e manda para a Prof. Cleide. Isso eu tô pedindo para todos, tá? A Prof. vai avaliar daí. Pesquise em bibliotecas 2 autores brasileiros de literatura, então vocês vão pesquisar na internet, tá? Anote o nome deles e o título de 2 obras de cada um. Depois, diga se você já leu alguma dessas obras. Em caso afirmativo, escreva o título da obra, tá? Então, se vocês já leram, vocês vão escrever aqui, se não, daí deixa em branco, tá? Depois, aqui na página 112.
Copie as palavras do quadro na coluna adequada. Vamos lá. Lâmpada, freguês, ônibus, caçamba, violão, porão, praça, mão e açúcar. Aí vocês vão colocar, aqui tem cedilha no primeiro quadrado, aqui tem tio, que nós já estudamos cedilha, o tio e o acento circunflexo. Nós já conhecemos esses 3 acentos, tá? Vocês vão colocar no terceiro quadradinho, aqui tem acento circunflexo, tá? Cada um deles tem uma regrinha. Caso vocês tenham dúvida, o que vocês têm que fazer? Voltar lá no conteúdo, tá? Não precisa nem a mãe de vocês ajudar. Voltou lá, leu o conteúdo, vocês vão saber fazer, tá bom? Depois o número 2, classifique as palavras quanto ao número de sílaba e a tonicidade. Aqui, por exemplo, a palavra inverno, quantas sílabas tem? Uma, inverno, tá? Então, ela é uma trissílaba, porque ela tem 3 sílabas, tá? Depois aqui, quanto à sílaba tônica, ela é uma paroxítona, porque a sílaba mais forte é o inverno, é o ver ali, tá? Voltem na regrinha lá também, caso vocês não saibam por que ela é uma paroxítona. Volta lá na regrinha, tá? Não gravou a regrinha, volta lá para vocês entenderem, tá bom? Depois complete com M ou com N. Aí aqui nós vamos falar sobre o acento agudo, tá? Mais uma regrinha, uma classe gramatical que nós vamos aprender hoje, a regrinha do acento agudo, tá? Leia as palavras abaixo. Jacaré e pérola, tá? Você viu que são 2 palavras que têm acento ali nas vogais E, tá? Na letra destacada das palavras jacaré e pérola, há um acento agudo. Então, o que é acento agudo? Olha ali, vocês estão conhecendo hoje, tá? O acento agudo é usado para, risca lá na apostila de vocês, marcar o som das vogais E e O. Gravou essa regrinha, vocês vão fazer a acentuação de maneira correta. Então, o que é o acento agudo? Eu preciso memorizar esse conceito. Marcar o som aberto das vogais E e O em palavras como café, cipó, tá? Indicar a sílaba tônica em A, E, I, O e o U. Em palavras como égua, íntimo, óculos e último, tá? Regrinha básica, risca lá. Essas 2 itens que está marcado o quadradinho amarelo, vocês vão pegar o lápis de vocês e passar um traço embaixo desse conceito. Vocês precisam gravar. Vai fazer atividade, não lembrou? Volta aqui na explicação da regrinha, tá bom? Agora, complete as palavras passando para os exercícios já, tá? Complete as palavras com a letra que falta e as copie. Por exemplo, aqui é tábua, tá? Falta a vogal A ali. Então, vocês vão copiar a palavra tábua embaixo. E é o A acentuado, tá? Que é o acento agudo, tá? Fósforo. Então, tá faltando o acento e a vogal O, tá? Depois aqui, sábado, ó. Sílaba mais forte, sábado. Falta o A acentuado. Paletó. Falta a vogal O acentuado ali no final. Cipó. Também falta a vogal O acentuada ali no final, tá? Que é o acento agudo que nós estamos trabalhando hoje, tá? Página. Falta o A acentuado, que é o acento agudo. Depois, José. Sílaba mais forte ali, o Zé, no caso, está faltando a vogal E acentuada, com o acento agudo. Guaraná, tá? Última sílaba ali é o na mais forte. A vogal que vai ali é o A com acento agudo, tá? Depois, música. Olha a sílaba mais forte, o mu. Tá faltando para vocês completar ali a vogal U acentuada com acento agudo, tá? Depois, reescreva as frases substituindo as imagens pelo nome correspondente ao exercício 2. Isso já é fácil, vocês já sabem fazer. Em quais palavras falta o acento agudo, né? No caso, reescreva todas elas acentuando quando necessário. Pérola, aqui tem a palavra pérola, álcool, caju, saci. Então, vocês vão reescrever as palavras, todas elas têm que ser reescritas. E vocês vão acentuar as palavras quando necessário, tá? Olha só, use a criatividade e invente uma continuação para a história da página 108, tá? Página 108,
é o texto aqui do Tonico Invisível, tá? Da página 108. Vocês vão inventar, então, use sua criatividade e invente uma continuação para a história do texto da página 108. Então, onde que parou aqui? Aí vocês pode colocar um parágrafo. Um parágrafo já tá bom, tá? Depois, o último aqui foi assim, ó. Foi assim que Tonico percebeu que estava invisível. Seu desejo tinha sido realizado. Vocês podem inventar alguma coisa, o que aconteceu, tá? Vocês vão colocar aqui depois desse parágrafo aqui, tá? Procure pensar em questões como estas. O que os colegas teriam pensado sobre a ausência de Tonico na aula? Será que Tonico realmente ficou invisível? Se sim, por quê? Quais as aventuras que ele teria vivido enquanto estivesse invisível? Como Tonico voltaria a ser visível? Tá? Então, são questões aqui que vocês vão responder neste espaço aqui, tá? Nesse espaço aqui. Vocês vão pensar e vão colocar o que vocês acham. Lembrando que aqui é a opinião individual de cada um. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês para estarem fazendo, tá? Nossa aula de português vai até aqui. Então, até a página 115, tá bom, queridos? Boa aula para vocês, tudo de bom. Não deixem a atividade acumular, gente. Vamos lá, vamos fazendo certinho, tá? E provavelmente amanhã nós vamos ter aula de português novamente, tá? Então não deixa acumular, ou português ou matemática, ou ciências, que são os livros que têm capítulos mais longos. Então nós precisamos puxar um pouquinho mais essas matérias, tá? Porque tem bastante coisa pra gente trabalhar ainda. Presta atenção na explicação da videoaula certinho que vocês vão conseguir fazer, tá? E o que a gente não conseguir, a gente termina em sala de aula. Mas cada um faça a tua parte com responsabilidade e comprometimento, como tem muitos fazendo, tá bom? Eu espero que todos estejam no mesmo nível, que ninguém esteja para trás, que esteja fazendo as tarefas direitinho, tá bom? Um beijo para vocês, qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês. Como eu sempre falo, a Prof. Cleide está aqui para atender vocês, tá? Tem alguns que me procuram sempre e outros que não procuram. Eu estou aqui para atender vocês, tá bom, queridos? Um beijo para vocês e até a próxima aula, tá?